Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Até aqui. Um dos maiores medos que nós temos, quer nós admitamos isso ou não, é o medo de sermos abandonados. O medo de sermos deixados sozinhos. E muitas vezes a gente nem consegue admitir isso. Talvez você não se sinta bem admitindo isso ou não, e isso pouco importa e não muda essa verdade em nada. Um dos maiores medos que todos temos é a solidão, o se sentir abandonado, o se sentir desamparado. E eu creio que todas as crianças, elas passam por uma determinada fase em que elas sentem um medo de que de alguma forma os seus pais irão embora e não vão mais voltar. Se eu não me engano, eu passei por essa fase. E acho que todas as crianças passam por uma fase mais ou menos assim. Elas têm medo de serem abandonadas pelos seus pais. E à medida que nós crescemos, esse medo se mostra nos relacionamentos mais importantes das nossas vidas. E esse medo que temos é tanto que muitas vezes, e até sem perceber, nós agimos como se fosse possível que o próprio Deus nos abandonasse e nos desamparasse. E como esse medo se mostra de forma prática nas nossas vidas? Esse medo com relação a Deus, esse medo de que Deus vai nos abandonar, de que Deus vai nos desamparar, ele se mostra na nossa avareza. Ele se mostra nas nossas cobiças. E até mesmo tomar à força aquilo que não nos pertence. A razão pela qual nós, como filhos de Deus, cedemos diante do pecado da avareza, diante do amor idólatra ao dinheiro, é porque nós pensamos que Deus vai nos abandonar. Nós pensamos que Deus não vai prover as coisas de que nós precisamos. O motivo que nos leva a cobiçar e a roubar aquilo que não é nosso é porque nós consideramos que Deus vai nos desamparar. E Ele jamais vai nos dar aquelas coisas que nós tanto queremos. E talvez nunca nós tenhamos pensado dessa forma, mas essa é a origem e a causa da avareza, da cobiça e do roubo daquilo que não é nosso. O medo de sermos abandonados por Deus, de sermos desamparados por Deus, de sermos deixados sozinhos, de sermos abandonados à própria sorte. Como vencer esse medo, então? Compreendendo o amor que Deus tem por nós, seus filhos. Deus ama os seus filhos com um amor eterno e jamais os abandona e nem os desampara. Deus jamais os abandona os seus filhos à própria sorte. A prova do amor eterno de Deus pelos seus filhos está na morte de Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Ele nos quis, então, sendo nós ainda pecadores, estando nós ainda escravizados ao pecado e debaixo da culpa e da maldição do pecado, por que Ele não nos quererá agora que nós somos libertos do pecado? Agora que nós somos justificados de toda a culpa do pecado? Nós devemos nos deixar convencer pelo amor eterno de Deus de que Ele jamais vai nos deixar,
de que Ele jamais vai nos desamparar, de que Ele não nos deixará sozinhos, nunca mais. E como é que nós mostramos que fomos convencidos pelo amor de Deus por nós? Quando nós correspondemos ao amor de Deus. Ele nos ama, e então nós o amamos acima de todas as coisas. Nós estamos vendo os 6 primeiros versículos de Hebreus 13. E nós vimos que esses 6 versículos aqui, eles estão conectados pelo mandamento do amor. No versículo 1 está escrito: permaneça o amor fraternal. E nós já vimos que nós devemos amar aos irmãos nas suas necessidades, os 3 primeiros versículos, e nós vimos também que nós devemos amar as nossas famílias com pureza, o versículo 4. Hoje nós veremos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Deus nos ama com um amor eterno. O amor eterno de Deus por nós, seus filhos, nos garante que Ele nunca vai nos abandonar e nunca vai nos desamparar. Então, se nós rearranjarmos os termos, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele jamais vai nos abandonar e porque Ele jamais vai nos desamparar. É isso que esses 2 versos te ensinam. É isso que esses 2 versos me ensinam. E é com essa verdade que o Espírito Santo quer tanto nos admoestar nessa noite, como também nos consolar nessa noite. Então, tenha bem claro em sua mente que você é um filho de Deus e o amor que Deus tem pelos seus filhos é um amor eterno, o que significa que Ele jamais vai te abandonar e nem vai te desamparar. Corresponda, então, ao amor eterno de Deus, corresponda ao amor que Deus tem por ti. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas, porque Ele jamais te abandonará, nem te desamparará. O contexto aqui do capítulo 13 é o capítulo 12, obviamente. Não, estou falando uma obviedade aqui. No capítulo 12, o escritor de Hebreus ele terminou toda a argumentação teológica dele. E na última sessão do capítulo 12, a partir do versículo 18, até o versículo 29 do capítulo 12, ele faz um resumão de toda essa discussão teológica que ele fez lá a partir do capítulo 1, versículo 1. Quando o escritor de Hebreus diz que nós não chegamos ao Monte Sinai, aceso em fogo e tudo mais, mas que nós chegamos ao Monte Sião, o que ele quer dizer é que Jesus e tudo aquilo que Jesus conquistou na nova aliança por meio do seu ministério sacerdotal é infinitamente superior àquilo que nós tínhamos na antiga aliança. A antiga aliança foi ratificada na terra com sangue de animais. A nova aliança foi ratificada nos céus, na habitação do próprio Deus, com o sangue do próprio Filho de Deus. Na antiga aliança, a voz de Deus soava e advertia Israel a partir da terra, a partir do Monte Sinai. Mas a nova aliança, a voz de Deus nos fala e nos adverte a partir dos céus, a partir da Sião celestial, a partir da nova Jerusalém. E se aqueles que participaram na antiga aliança e rejeitaram a voz de Deus na terra, se esses não conseguiram escapar da santidade, da justiça e do poder de Deus, quanto menos nós então escaparemos da santidade, da justiça e do poder de Deus, se rejeitarmos a voz de Deus que nos adverte desde os céus. E o que é que essa voz nos diz? Ela nos diz que ao estabelecer a nova aliança no sangue de Jesus, Deus abalou não apenas a terra, mas os próprios céus, de modo que todas as coisas criadas desaparecessem
e permanecesse apenas aquelas coisas eternas. E depois que Deus abalou os céus e a terra, restaram apenas duas coisas. Restaram apenas Jesus e a igreja. Jesus, que reina com todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra, derrotando os seus inimigos, e a igreja diante da qual as portas do inferno e da morte jamais vão prevalecer. Então, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, é assim que o escritor de Hebreus termina o capítulo 12, tendo recebido um reino, a igreja, esse reino que não pode ser abalado, que nem as portas do inferno podem prevalecer contra ela, nós devemos ser agradecidos a Deus. E com o coração cheio de ação de graças, nós devemos servir a Deus com reverência e piedade, com reverência e temor. E isso porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Assim termina o capítulo 12. E é isso que está por trás do capítulo 13. O capítulo 12 diz que nós devemos servir com reverência e temor, reverência e piedade a esse Deus que é um fogo consumidor. E o capítulo 13 nos ensina como nós fazemos isso. O capítulo 13 nos ensina como nós servimos a esse Deus que é um fogo consumidor. Como nós podemos servi-lo com reverência e piedade, com reverência e temor. E nós fazemos isso a partir do mandamento do amor. Amor pelos irmãos nas suas necessidades, amor pela família em pureza e agora amor a Deus acima de todas as coisas. Então nós devemos considerar a santidade, a justiça e o poder de Deus, que é como um fogo consumidor, quando nós lemos o versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. A gente deve considerar esse Deus que é um fogo consumidor. Sejam os vossos costumes, ou, colocando de uma outra forma, vivei a vida nesse mundo sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Mas o que significa para nós esse mandamento? O que significa para nós não vivermos a vida nesse mundo com avareza? Ou o que significa para nós vivermos nesse mundo sem avareza, contentando-nos com aquilo que nós temos? O dicionário define avareza como sendo o apego excessivo e imundo ao dinheiro com o objetivo de acumular esse dinheiro. Isso é avareza, ganância. A pessoa está tão apegada ao dinheiro, é um apego excessivo, é um apego imundo, de modo que ela quer guardar todo o dinheiro que vem para ela, ela quer guardar, e ela não quer fazer nada com aquele dinheiro. Ela quer simplesmente guardar aquele dinheiro para ela e para ninguém mais. Na terminologia bíblica, a avareza é o amor idólatra ao dinheiro, porque a avareza é classificada como idolatria. Paulo, em Colossenses 3, afirma que a avareza é idolatria. E Jesus também, em Mateus 6, embora Jesus não fale a palavra avareza, mas ali Jesus está se referindo à avareza, quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Então a avareza é esse amor idólatra ao pecado, a avareza é idolatria. O dinheiro, a avareza é quando o dinheiro toma o lugar de Deus. A avareza então é o pecado de amar tanto o dinheiro a ponto de endeusar o dinheiro, a ponto de idolatrar o dinheiro e então fazer de tudo para acumular cada vez mais dinheiro. Isso é avareza. Associado ao pecado da avareza está o pecado da cobiça.
Porque quem é avarento, certamente é cobiçoso também. A cobiça é o desejo doentio e pecaminoso de possuir aquelas coisas que pertencem às outras pessoas. A avareza trata com o dinheiro e a cobiça trata com aquelas coisas que o dinheiro pode comprar. A gente vê alguém com um carro que a gente gostaria de ter, mas nunca vai conseguir ter, e a gente cobiça aquele carro no nosso coração. A gente imagina como seria bom ser aquela pessoa dirigindo aquele carro. Ou a gente vê uma casa, que é a casa dos nossos sonhos, mas que a gente nunca vai ter a condição de construir uma casa daquela forma, ou de comprar uma casa igual àquela, e a gente imagina como seria bom pertencer àquela família e poder morar naquela casa. E a gente começa a viver essa fantasia de se colocar no lugar das pessoas que têm essas coisas que nós tanto queremos, mas que não conseguimos ter. Mas a cobiça, ela não se limita a bens materiais. A cobiça também envolve o desejo sexual doentio e pecaminoso de possuir quem não pertence a nós, seja a esposa de outro homem, seja o marido de outra mulher. Esses três pecados, eles andam muito juntos. A avareza, a cobiça por bens materiais e a cobiça por quem não é nosso, por quem não nos pertence. A cobiça, quando ela é posta em prática, ela resulta no roubo. Quando se está cobiçando bens materiais, ou no adultério, quando se está cobiçando uma pessoa. E às vezes até mais do que isso. Às vezes até assassinato. Quantas pessoas não foram assassinadas porque elas possuíam alguma coisa e alguém estava de olho naquilo que elas tinham? Isso é a cobiça posta em prática. A avareza, esse amor idólatra ao pecado e a cobiça, elas são frutos do egoísmo que domina a todos os pecadores. O egoísmo é o amor exclusivo a si mesmo e aos próprios interesses, aos próprios desejos. O egoísmo é, em última instância, a idolatria de si mesmo. A pessoa egoísta, ela é uma pessoa idólatra, e ela idolatra a si mesma, porque ela se considera mais importante do que as demais pessoas, ela considera que a vontade dela é mais importante do que a vontade das outras pessoas, ela considera que os desejos dela, que os apetites dela, são mais importantes do que os desejos e os apetites das outras pessoas. Ela considera que a felicidade dela é mais importante do que a felicidade das outras pessoas. A pessoa avarenta, a pessoa cobiçosa, é uma pessoa egoísta. Os incrédulos, eles são egoístas exatamente porque, rejeitando a Jesus, eles permanecem sem Deus nesse mundo, eles permanecem sem esperança nesse mundo, e não tendo Deus nesse mundo, eles se idolatram a si mesmos, se tornando os seus próprios deuses, exaltando a sua vontade, os seus desejos, os seus apetites acima de tudo que mais existe, acima do próprio Deus. Porque sem a segurança que só o amor eterno de Deus pode conceder, o egoísmo dos incrédulos os leva à avareza, os leva à ganância, os leva à cobiça, os leva ao roubo, os leva ao assassinato, aos pecados sexuais.
Mas aqueles que foram feitos filhos de Deus pela fé em Jesus, os filhos de Deus contam com a segurança que só o amor eterno de Deus pode conceder. Então os filhos de Deus, eles não precisam ser avarentos. Na verdade, os filhos de Deus não devem ser avarentos. Mas eles não precisam ser avarentos porque ele sabe que Deus o ama com um amor eterno. Ele não precisa idolatrar o dinheiro, porque ele sabe que Deus o ama com amor eterno, que Deus nunca vai abandoná-lo, que Deus nunca vai desampará-lo. Os filhos de Deus não precisam e não devem se entregar à avareza, à cobiça, ao roubo, ao assassinato, aos pecados sexuais, exatamente porque os filhos de Deus têm a certeza de que Deus vai cuidar deles. É por isso mesmo que um dos sinais claros de que alguém é de fato filho de Deus é o seu contentamento. Sejam os vossos costumes sem avareza. Vivei nesse mundo sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Um dos sinais claros de que alguém é de fato filho de Deus é o contentamento dessa pessoa. Se você é filho de Deus, você vai se contentar com aquilo que Deus te deu. E você não vai ceder à tentação da avareza e da cobiça, porque você está contente com aquilo que Deus te deu. Você não precisa ter esse amor idólatra ao dinheiro, porque você está contente com aquilo que Deus te deu. Você não precisa cobiçar as coisas que pertencem às outras pessoas, porque você está contente com aquilo que Deus te deu. Você não precisa viver uma vida de fantasia, se imaginando como seria bom ser fulano de tal, ou fulana de tal, dirigindo aquele carro, ou morando naquela casa, porque você está contente com aquilo que Deus te deu. Isso não quer dizer que você, como filho de Deus, não vai trabalhar e não vai se esforçar para progredir e aumentar os teus ganhos, porque muitas vezes os filhos de Deus confundem contentamento com preguiça. Muitas vezes os filhos de Deus confundem o contentamento com a falta de vontade de trabalhar. Você, como filho de Deus, entende que uma das tuas responsabilidades é trabalhar para garantir o teu sustento e o sustento da tua família. Isso significa que você, como filho de Deus, não vai usar o dever que você tem de contentar-se com aquilo que Deus te deu para se tornar negligente no seu trabalho. Você não vai fazer isso. Você, como filho de Deus, não vai usar o dever que você tem de contentar-se com aquilo que Deus te deu para se tornar preguiçoso. Estando contente com aquilo que Deus te deu, você, com a ajuda de Deus, vai se esforçar e vai trabalhar e vai ganhar muito mais do que Deus te deu até agora. Então, contentamento não é sinônimo de preguiça. Contentamento não é sinônimo de negligência. Vou repetir aqui. Estando contente com aquilo que Deus te deu, você, com a ajuda de Deus, vai se esforçar, vai trabalhar e vai ganhar muito mais. Mas para ganhar muito mais, você jamais usará meios injustos e pecaminosos para obter lucro. Porque se você usar meios injustos e pecaminosos para obter lucro, você já estará se tornando um avarento. Você vai ganhar mais a partir de um trabalho justo e honesto. A partir de um trabalho bem feito.
a partir de um trabalho pelo qual a pessoa que te contratou vai ver o teu esforço e vai dizer: esse cara aqui trabalha muito bem. Ele merece um aumento. Ele merece uma promoção. Porque ele trabalha muito bem. Ele é o melhor funcionário que eu tenho. Então, para ganhar muito mais, você jamais usará meios injustos e pecaminosos para obter lucro. Estando contente com aquilo que Deus te deu, você jamais ajuntará dinheiro de maneira injusta. Não é errado ajuntar dinheiro, não é errado economizar, não é errado investir. O que é errado é ajuntar dinheiro de maneira injusta. O que é ajuntar dinheiro de maneira injusta? Ajuntar dinheiro de maneira injusta, dentre outras coisas, significa se recusar a repartir com aqueles que nada têm. Isso é ajuntar dinheiro de maneira injusta. Você estava lá economizando para construir uma casa, ou para fazer um aumento na casa, ou para comprar um carro. Ou para colocar uma piscina no terreno, né? Nesse verão sempre pede uma piscina. Você está economizando, mas de repente surge alguém com uma necessidade. E você pensa: bah, eu quero tanto essa piscina. Eu não posso ajudar. Isso é ajuntar dinheiro de maneira injusta. Nos primeiros 3 versículos aqui de Hebreus 13, nós vimos que nós devemos amar os irmãos nas suas necessidades. Se você vir um irmão que precisa de comida, de roupa, de uma cama ou de um teto, e você não reparte com ele aquilo que Deus te deu, você estará juntando dinheiro de maneira injusta. E ao se recusar a ajudar o necessitado, você estará demonstrando não estar contente com aquilo que Deus te deu. E ao não se mostrar contente com aquilo que Deus te deu, você não estará se portando como um filho de Deus, porque você estará idolatrando o dinheiro, e um filho de Deus não idolatra o dinheiro. Você estará se tornando avarento, você estará se tornando ganancioso. Mas além disso, estando contente com aquilo que Deus te deu, você vai pagar os teus funcionários aquilo que lhes é devido, caso você tenha funcionários. Estando contente com aquilo que Deus te deu, você vai trabalhar com empenho, você vai cumprir com excelência todas as responsabilidades que são tuas. Estando contente com aquilo que Deus te deu, você não vai fazer uso de mentiras, enganos ou qualquer outro pecado ou crime para lucrar mais. Você jamais vai mentir para um cliente. Ou você jamais vai mentir para o teu patrão, para o teu chefe. Você jamais vai enganar a pessoa para que a partir daquele engano você lucre mais. Você jamais fará negócios escusos e ilegais para lucrar mais. Você jamais vai se associar a criminosos para obter lucro do pecado e do crime. Você nunca vai ser daqueles crentes
que estão em algum morro por aí, e daí ungem as suas armas, em nome de Jesus, para que as balas consigam alcançar os inimigos da gangue rival, né? Como acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem uma coisa interessante, nós temos agora traficantes de Jesus, traficantes crentes, empreendedores do tráfico. Aparentemente eles se converteram. E eles são tão zelosos de Deus que eles invadem os terreiros de macumbaria e quebram tudo e expulsam os pais de santo de lá. Você nunca vai ser um deles. Porque eles estão lucrando a partir do pecado. Eles estão lucrando a partir do crime. Embora aqueles traficantes afirmem crer em Jesus e expulsam os macumbeiros em nome de Jesus, eles são tão idólatras quanto os macumbeiros. A única diferença é que o macumbeiro idolatra os espíritos. Os traficantes crentes idolatram o dinheiro. Não há diferença nenhuma entre eles. Você jamais levará outras pessoas em direção ao pecado para lucrar com o pecado delas. Você jamais vai lucrar com a prostituição de alguém, você jamais vai lucrar com o vício em drogas, de drogas que alguém tem, você jamais vai lucrar com qualquer outro vício que essa pessoa tem. Você jamais vai chantagear outros para lucrar com os segredos dessas pessoas. Você jamais vai corromper ninguém para lucrar mais. Você também não vai ser daqueles irmãos que alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que na época do mensalão ainda, ou um pouquinho depois, estavam eles lá orando, agradecendo a Deus pelo dinheiro da propina que tinha entrado. Você não vai ser desses. Porque esses, embora se dizendo crentes, eles são, na verdade, idólatras. Eles são avarentos. Você jamais vai extorquir dinheiro ou qualquer outro favor de alguém. Você jamais vai levar pessoas a fazer investimentos fraudulentos para lucrar com o prejuízo dessas pessoas. Tem esses esquemas por aí de pirâmide financeira, né? De marketing multinível. Você jamais vai levar pessoas a investir o dinheiro delas nessas coisas para lucrar a partir do prejuízo dessas pessoas. Você jamais vai cobiçar o dinheiro, os bens, as posses e os cônjuges de outras pessoas. Você jamais vai roubar nada de ninguém e nem tentará seduzir o cônjuge de ninguém. Isso é o que significa para nós o versículo 5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. É dessa forma que você tem vivido? Você tem vivido nesse mundo assim, como um filho de Deus? Você tem vivido nesse mundo sem dar lugar à avareza, à ganância e à cobiça? Ou você é um avarento, um ganancioso, um cobiçoso e tem tentado obter lucro de forma errada? Talvez você esteja cobiçando aquilo que Deus deu a outra pessoa.
E como já dissemos antes, talvez você fantasie como seria bom tomar o lugar daquela pessoa. Ou talvez até você já tenha tenha colocado a sua cobiça em prática, tomado à força aquilo que não te pertence. Seja pelo roubo, seja pelo adultério. Em qualquer desses casos, você tem pecado contra Deus e contra o teu próximo. E o Deus, que é como um fogo consumidor, exige que você se arrependa desses pecados. O Deus, que é como um fogo consumidor, exige que você confesse esses pecados a Ele, mas não somente a Ele. O Deus, que é como um fogo consumidor, exige que você confesse esses pecados a todos aqueles a quem você prejudicou, a todos aqueles de quem você roubou, a todos aqueles a quem você enganou, a todos aqueles a quem você mentiu, a todos aqueles a quem você traiu. E tendo se arrependido e confessado esses pecados a Deus e aqueles a quem você prejudicou, o Deus, que é como um fogo consumidor, exige que você abandone esses pecados. Você deve abandonar esses pecados e aprender a estar contente com aquilo que Deus te deu. Você deve aprender a confiar no amor que Deus tem pelos seus filhos. Porque se você é um filho de Deus, você precisa aprender a confiar no amor que Deus tem por você. Mas a questão é, você é um filho de Deus? Você já reconheceu diante de Deus os teus pecados e culpas? Você já reconheceu diante de Deus que a única coisa que você merece dele é o inferno? Você já confessou que se não fosse Jesus ter morrido por você e depois ressuscitado entre os mortos, você não teria esperança de salvação? Você já se achegou diante de Deus arrependido de todos os teus pecados, tendo a fé de que Jesus morreu para o perdão desses pecados? Se você não fez ainda isso, você deve fazer o mais rápido possível. Reconheça os seus pecados, arrependa-se deles, confesse-os a Deus com fé na morte e na ressurreição de Jesus. Faça isso e Deus vai te perdoar os pecados, Deus vai te declarar justo e Deus vai te receber como filho seu. E tendo sido recebido como filho de Deus, saiba que Deus te ama com um amor eterno, com um amor pleno e perfeito, um amor que jamais vai te abandonar. Um amor que jamais vai desistir de você. Se Deus te amou quando você ainda era pecador, por que Ele deixaria de te amar agora que você foi liberto do pecado e declarado justo? Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se Deus os resgatou quando nós estávamos perdidos, se Deus nos quis quando nós estávamos perdidos, por que Ele não iria nos querer mais agora que nós já somos dele? Se Ele nos amou antes, por que ele deixaria de nos amar agora? Por que você desconfiaria do amor de Deus por você? Por acaso você não crê que Deus enviou a este mundo Jesus, o seu Filho, para que Ele morresse no teu lugar, para que os teus pecados fossem perdoados e você fosse justificado e liberto desses pecados? Você não crê nisso?
ainda que outras pessoas na tua vida tenham desistido de você e te abandonado, mesmo aquelas pessoas que um dia te disseram que te amavam, Deus não é nada igual a essas pessoas. O amor que Deus tem pelos seus filhos é um amor eterno e imutável. Deus jamais vai desistir de você, Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais vai te desamparar. E é exatamente isso que Deus falou ao seu povo e aos seus filhos em diversas ocasiões desafiadoras no período do Antigo Testamento. O escritor de Hebreus, ele faz aqui no restante do versículo 5, um apanhado geral das várias vezes em que Deus disse palavras semelhantes. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Quando foi que Deus falou isso? Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Esaú estava extremamente irado com Jacó, porque Jacó havia roubado a bênção que era dele, a bênção que era de Esaú. E a ira de Esaú por Jacó era tal que ele queria matar Jacó. Então Jacó estava fugindo da ira assassina do seu irmão Esaú. Quando então Deus lhes aparece, ou melhor, lhe aparece. Deus aparece a Jacó. E Deus reafirma a aliança que havia feito com Abraão e Isaque, e então diz a Jacó as seguintes palavras: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Isso é Gênesis 28, versículo 15. Israel está prestes a passar pelo Rio Jordão para conquistar a terra prometida. E no seu discurso de despedida, Moisés relembra as palavras de Deus ao povo. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante dessas nações, pois o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, ou melhor, quem vai convosco. Ele não vos deixará nem vos desamparará. Esse é Deuteronômio 31, 6. E daí Moisés morre. Moisés está morto. E Josué deve assumir a liderança de Israel. Josué deve liderar Israel na conquista da terra prometida. E Josué está com medo, Josué está receoso. Então Deus vem até ele e diz a ele as seguintes palavras: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso é Josué 1:5. Davi está perto da sua morte. E Salomão deve assumir o trono de Israel. E Salomão também está com receio, ele está com medo, porque ele tem a tarefa de ser o juiz da nação de Israel. Ele deveria de julgar com justiça e verdade todas as questões da nação de Israel. Ele deveria de liderar a nação de Israel segundo a vontade de Deus. E ele deveria também de construir a casa de Deus, o templo lá em Jerusalém. E então Davi, perto da sua morte, diz o seguinte a Salomão. E Davi disse a seu filho Salomão: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem desanimes, pois o Senhor Deus, meu Deus, é contigo. Ele não te deixará e nem te desamparará, até que seja terminada toda a obra para o serviço do templo do Senhor. Isso é 1 Crônicas 28, 20. O escritor de Hebreus, ele tomou a experiência do povo de Deus e dos filhos de Deus no Antigo Testamento. Ele tomou a experiência deles e a partir da experiência deles, ele nos assegura que as promessas que Deus fez naquela época a Jacó
a Israel, a Josué e a Salomão, essas promessas são válidas para nós. Aquilo que Deus disse a Jacó, aquilo que Deus disse a Israel, aquilo que Deus falou a Josué e a Salomão, é válido para nós. Eu não te desampararei, eu não te abandonarei, Deus nos diz. Deus jamais abandona e nem desampara os seus filhos. Deus jamais abandona e nem desampara o seu povo. Essa é a promessa de Deus para o seu povo no Antigo Testamento, e essa promessa continua válida para nós hoje, o povo da Nova Aliança. Deus jamais nos abandona e nem nos desampara, porque o amor dele por nós é um amor eterno, é um amor imutável. E é necessário que você creia e confie na palavra de Deus. É necessário que você creia e confie no amor eterno de Deus por você. É necessário que você creia que Deus jamais vai te abandonar e que Deus jamais vai te desamparar. É uma questão de fé. Você deve crer. E quando você crer na palavra de Deus, quando você crer que pelo amor que Deus tem pelos seus filhos, Ele jamais vai te abandonar e te desamparar, você se contentará com tudo aquilo que Ele tem te dado. E você não mais viverá segundo a avareza e nem segundo a cobiça. Você não terá mais fantasias de tomar o lugar de outra pessoa para usufruir os bens que ela possui. Você jamais colocará a cobiça em prática, seja pelo roubo, seja pelo adultério. Você jamais idolatrará o dinheiro. Você jamais tratará o dinheiro como um Deus na tua vida. Pelo contrário, junto com o salmista, com ousadia e confiança, você dirá aquilo que está no versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Aqui o escritor de Hebreus está citando o Salmo 118. O Salmo 118 fala da confiança e fé em Deus em meio à perseguição. Eu vou ler aqui para vocês os primeiros 9 versículos desse Salmo. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Diga Israel, o seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, o seu amor dura para sempre. Digam os que temem o Senhor, o seu amor dura para sempre. No meio da angústia, invoquei o Senhor e Ele me respondeu, dando-me alívio. O Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprir-se o meu desejo naqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Esses são os primeiros 9 versículos do Salmo 118. E o escritor de Hebreus, ele faz uma mescla aqui dos versículos 6 e 7 desse Salmo. O Senhor está comigo, não terei medo. O que me pode fazer o homem? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. A promessa de Deus ao seu povo, que diz, não te deixarei, nem te desampararei, foram ditas em situações críticas e desafiadoras. Jacó estava fugindo pela sua vida, porque se ele ficasse, ele iria ser assassinado. Ele estava indo para uma terra que ele não conhecia, ele estava indo para a casa de parentes que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha conhecido. Ele estava com medo.
Era uma situação crítica, uma situação desafiadora. Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Eles teriam que lutar e derrotar as nações que habitavam naquela terra. Josué estava prestes a substituir o grande líder de Israel, que foi Moisés. Também era uma situação crítica, uma situação difícil. E Salomão estava prestes a substituir o grande rei de Israel, que foi Davi. Também uma situação difícil, também uma situação crítica. E o Salmo 118, o contexto dele são situações difíceis, situações críticas, situações de perseguição, situações onde os inimigos do povo de Deus querem matar o povo de Deus, querem matar os filhos de Deus. É por isso que essas duas citações aqui que o escritor de Hebreus faz, vem bem a calhar, porque era exatamente essa situação desses hebreus aqui que haviam crido em Jesus. Eles estavam sendo perseguidos pela sua fé em Jesus. Desde o início que nós estamos pregando aqui em Hebreus, isso está sendo repetido. Esses hebreus haviam crido em Jesus como o Messias de Deus, como o Filho de Deus, e agora eles estavam sendo perseguidos. Os bens deles estavam sendo roubados. Eles estavam pensando, inclusive, em desistir de seguir a Jesus. Porque talvez eles pensassem, desde que eu criei em Jesus como o Filho de Deus, desde que eu criei em Jesus como o Messias prometido, a minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Aqueles que eram meus amigos antes agora me perseguem. A minha própria família me persegue. Os meus bens estão sendo roubados. Acho que não vale a pena seguir a Jesus. É melhor voltar ao sacrifício do templo. Então o escritor de Hebreus escreve essa carta aqui para dizer, não, se vocês voltarem aos sacrifícios da antiga aliança, na verdade vocês estarão se afastando de Deus. Então essas duas citações aqui que ele faz, não te desampararei, não te deixarei, não te desampararei, e com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me faça fazer o homem. O contexto dessas duas citações, são situações críticas, situações difíceis, situações de perseguição. Isso se enquadra bem aqui no contexto onde esses irmãos nossos, esses hebreus que haviam crido em Jesus, estavam vivendo. Isso tem uma implicação importante para nós. Quando o escritor de Hebreus escreveu que os seus leitores deveriam viver nesse mundo sem qualquer avareza, sem qualquer cobiça, contentando-se com aquilo que eles tinham, com aquilo que Deus havia dado a eles, confiando que Deus jamais os abandonaria e nem os desampararia, e que por isso eles deveriam com confiança e ousadia afirmar, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós nunca devemos nos esquecer que o contexto é a perseguição sofrida por esses crentes aqui. Esse é o contexto. Eles estavam sendo perseguidos e os bens deles estavam sendo roubados. Se nem mesmo no meio da perseguição e do roubo dos seus bens, os crentes devem dar lugar à avareza, ao amor idólatra, ao dinheiro e à cobiça, quanto mais então
quando nós não estamos no meio de uma perseguição na qual os nossos bens estão sendo roubados. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Qual das duas situações seria mais compreensível? Vamos imaginar dois cenários. Um cenário no qual nós estamos sendo perseguidos. Um cenário no qual os nossos bens estão sendo confiscados pelo governo. O governo está confiscando os nossos bens porque nós cremos em Jesus. Nós tínhamos dinheiro na poupança, a poupança foi sequestrada. Nós tínhamos algum outro investimento, esse investimento foi sequestrado. Nós tínhamos a nossa casa foi tomada, nós fomos lançados no olho da rua, como se diz. Nessa situação, a gente até perdoaria se algum crente se tornasse avarento ou cobiçoso, porque afinal de contas, ele está perdendo tudo aquilo que ele tem. Ele está vendo tudo aquilo que ele tanto trabalhou ser roubado dele. Ele está vendo o dinheiro que deveria de servir para o sustento da família dele, dos filhos dele, sendo roubado. Então a gente até compreenderia se nesse caso algum crente, algum filho de Deus, se tornasse avarento, se tornasse cobiçoso, porque afinal de contas estão tirando tudo dele. Mas se nem mesmo nessa situação, porque essa era a situação que esses crentes hebreus aqui estavam vivendo, se nem mesmo nessa situação Deus permite que os seus filhos se tornem avarentos e cobiçosos, o que dirá de nós então? Porque até onde eu sei, nenhum de nós está sendo perseguido pela fé em Jesus. Ninguém sequestrou a nossa poupança, os nossos investimentos, porque nós cremos em Jesus. Ninguém nos tirou das nossas casas porque nós cremos em Jesus. Ninguém está roubando as nossas posses e os nossos bens porque nós pertencemos a Jesus ou porque nós cremos em Jesus. Então, se esse mandamento aqui é válido para esses crentes aqui que estavam sendo perseguidos e que nós, o nosso coração muito humanista, até poderia perdoar se eles se tornassem um pouquinho avarentos e um pouquinho cobiçosos, mas Deus não permite que os seus filhos, nem mesmo nessas situações, se tornem avarentos e cobiçosos, quanto mais nós, então, não devemos ser avarentos e nem cobiçosos. Deus não tem dois pesos e nem duas medidas. Se Ele exige que os seus filhos não se preocupem com dinheiro, bens e o seu sustento em meio às dificuldades e lutas de uma perseguição, Deus também exige que os seus filhos, que não estão sendo perseguidos e não estão sendo roubados, Deus exige que esses seus filhos também não se preocupem com dinheiro, com os seus bens e com o seu sustento. Porque se em tempos de paz, se em tempos em que não há perseguição, você se preocupa com essas coisas, você acaba cedendo diante do amor idólatra ao dinheiro, você acaba cedendo diante da tentação da cobiça. Se em tempos de paz você faz isso, o que será de você quando a perseguição finalmente vier? O que será de você quando finalmente os teus bens forem roubados de você?
Quando finalmente aquele dinheiro que deveria sustentar a tua família for tirado de você, o que vai ser de você então? Se em tempos de paz você não consegue abandonar a avareza, o que vai ser de você quando a perseguição chegar? Eu vou dizer o que vai ser de você. Com todo o respeito que você merece, você vai desistir de Jesus. Se agora, em tempos de paz, você é avarento, você é cobiçoso, quando chegar a perseguição, você vai desistir de Jesus. Sabe por quê? Porque você nunca adorou a Jesus de fato, porque se você agora é avarento e cobiçoso, você é um idólatra. Você ama mais o dinheiro, você ama mais os teus bens do que a Jesus. Você só continua firme com Jesus, entre aspas, porque não tem nenhuma dificuldade. É só por isso que você continua firme com Jesus, entre aspas. Mas você de fato nunca esteve firme com Jesus. Você sempre foi um idólatra. Você sempre amou mais o dinheiro do que a Jesus. Você sempre amou mais os teus bens do que a Jesus. Você sempre amou mais os bens dos outros do que a Jesus. E é por isso que os crentes avarentos e cobiçosos vão certamente abandonar a Jesus quando a perseguição vier, porque eles nunca tiveram Jesus de fato. Eles nunca foram crentes em Jesus de fato. Eles nunca foram filhos de Deus de fato. Muitos crentes estão com medo da vacina do coronavírus, que pode ser a marca da besta. Não é a marca da besta. Não é. Vacina não é a marca da besta. Mas vai lá, digamos que fosse. O que vai ser de nós? Bom, tu quer saber o que vai ser de ti, se de fato for a marca da besta? Olha para a tua vida agora. Você é avarento agora? Você é cobiçoso agora? Isso já te dá uma resposta ao que vai ser de você no futuro. É necessário confiança e ousadia para afirmar aquilo que vai no versículo 6. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. É necessário confiança e ousadia para afirmar essas palavras. Devemos realmente confiar em Deus e na sua provisão para as nossas vidas, em todas as nossas circunstâncias. E isso envolve ousadia. Se Deus é de fato o nosso ajudador, isso significa, e se nós cremos de fato nisso, isso significa que quando nós trabalhamos, nós sabemos que é Deus, que tudo depende de Deus e que nada depende de nós. Porque quem foi que nos deu, em primeiro lugar, a capacidade para fazer o trabalho que nós fazemos? Foi Deus.
Quem foi que nos deu as condições físicas e mentais para fazer o trabalho que nós fazemos? Foi Deus. Quem foi que nos deu a oportunidade para fazer aquilo que nós fazemos? Porque se Deus quisesse, Ele poderia ter impedido que nós conseguíssemos algum emprego. Então foi Deus que nos oportunizou, ou melhor, foi Deus que nos deu a oportunidade para fazermos aquilo que nós fazemos. Se de fato nós cremos que Deus é o nosso ajudador, nós sabemos que nós trabalhamos e que é o nosso dever trabalhar, mas que tudo depende de Deus. Então tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Muitas vezes nós pensamos que toda a nossa confiança está em Deus, quando na verdade toda a nossa confiança ainda estava em nós mesmos. Eu já passei por circunstâncias onde eu pensei que a minha confiança estava em Deus. Eu pensei que a minha confiança estava em Deus, mas ficou claro para mim aquilo que Deus já sabia. Que toda a confiança que eu tinha estava em mim mesmo e naquilo que eu poderia fazer e não em Deus. Como saber onde está a nossa confiança? Como saber se de fato cremos que Deus é o nosso ajudador? Como saber isso? Observe as situações, as circunstâncias na tua vida e nas quais você demonstra preocupação, ansiedade e medo. Quais são as áreas na tua vida onde você demonstra preocupação, ansiedade, medo, inquietação? São essas áreas em que você demonstra preocupação, ansiedade, medo, inquietação, são nessas áreas em que você não está confiando em Deus como teu ajudador. São nessas áreas. São nessas áreas que você ainda confia em si mesmo. São nessas áreas que você ainda teme aquilo que as pessoas podem te fazer de mal e te prejudicar. E agora que nós sabemos quais são essas áreas, o que nós podemos fazer para resolver isso? Qual é a solução para a falta de confiança em Deus? Qual é a solução para a falta de confiança de que Deus te ama e que Ele nunca vai te abandonar e que Ele nunca vai te desamparar? Qual é a solução para a tua falta de ousadia e fé no amor de Deus que te promete ajuda em todas as coisas? Qual é a solução para o teu medo daquilo que as pessoas podem te fazer de mal e te prejudicar? O primeiro passo para essa solução é você se deixar repreender e corrigir pela palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Se deixar repreender e corrigir pela palavra de Deus. Quando você estiver sendo tentado pela avareza e pela ganância, deixe-se repreender e corrigir pelas palavras de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão?
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é Mateus 6. Agora eu vou ler para vocês Lucas. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E Jesus disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: O que eu farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então diz: Vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e todos os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Então, quando você estiver sendo tentado pela avareza e pela ganância, deixe-se repreender e corrigir pelas palavras de Jesus. Quando você desconfiar do amor de Deus e da provisão de Deus para você, se preocupando se terá o suficiente para que a tua família sobreviva nesse mundo, deixe-se repreender e ensinar novamente por Jesus. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem com o vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem colhem e nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso tendes muito mais valor do que elas? Ou acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer um côvado ou uma hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu mal. Quando você começar a desconfiar, então, do amor de Deus e da provisão dele para você, quando você começar a se preocupar se terá o suficiente para que a tua família sobreviva nesse mundo, deixe-se repreender por essas palavras de Jesus. Se você começar a se sentir mal agradecido e insatisfeito com aquilo que Deus te deu, e se deixar levar pela inveja, cobiçando aquilo que pertence ao outro, se deixe repreender e ensinar por aquilo que Paulo escreveu. Eu vou ler aqui para vocês 1 Timóteo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, essa pessoa é arrogante e não compreende nada, mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de satisfação, de contentamento, é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos e contentes se tivermos alimento e roupa.
Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Quando você se sentir tão tentado pela cobiça, a ponto de estar prestes a se entregar à consumação prática desse pecado, seja pelo roubo ou seja pelo adultério, se deixe repreender e ensinar por Paulo novamente. Paulo diz em Efésios 4, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom, para que tenha que repartir com aquele que está passando necessidade. Se a cobiça no teu coração for tão grande, a ponto de você sentir a vontade de roubar aquilo que não é seu, em vez de roubar, trabalhe. E a gente poderia pensar, trabalhe para que você tenha condições de comprar aquilo que você tanto deseja. Não, trabalhe para que você tenha com que repartir aqueles que nada têm. Porque um dos segredos para vencer o pecado é substituir o pecado com uma prática justa que contraria o pecado que está nos tentando. Se aquilo que está nos tentando é o roubo, é o tirar de alguém aquilo que pertence àquela pessoa, a prática contrária qual é? É dar. Dar àqueles que têm menos do que nós. Então, se a cobiça é tão forte no teu coração, que você está se sentindo grandemente tentado a roubar alguma coisa que não pertence a você, trabalhe para que você tenha dinheiro, para repartir esse dinheiro com aqueles que nada têm. Ou ainda Paulo em Colossenses, já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, o desejo mau e a avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Ou ainda Paulo em Efésios novamente. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós como convém a santos, nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ação de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai, pois, como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Procurai, então, saber o que é agradável ao Senhor. Quando você se sentir tão tentado pela cobiça e pela avareza, considerando até mesmo a possibilidade de pecar e cometer crimes junto com os incrédulos, tudo isso para que você possa lucrar mais, se deixe repreender e ensinar por Paulo. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor.
Esse é o primeiro passo para resolver a falta de confiança no amor de Deus e na promessa de que Ele nunca vai te abandonar e nunca vai te desamparar, mas sempre estará perto de ti para te ajudar. É se deixar repreender e corrigir pela palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para resolver essa falta de confiança no amor de Deus é colocar em oração todas as coisas que te deixam ansioso e preocupado. Você está ansioso? Você está preocupado por alguma razão? De nada adianta ficar ansioso, de nada adianta ficar preocupado. Coloque essas ansiedades e essas preocupações diante de Deus em oração. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é 1 Pedro 5. Não andeis ansiosos com coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso é Filipenses 4. O terceiro passo para resolver a falta de confiança no amor de Deus e nas promessas de Deus é considerar que Deus é o teu Pai. Um Pai muito melhor do que os melhores pais humanos. E como um Pai muitíssimo bom, Ele quer ouvir as tuas orações, Ele quer ouvir os teus pedidos, e Ele te dará todas as coisas que serão úteis para a concretização da vontade dEle na tua vida. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso é Mateus 7. E ao orar, ao pedir essas coisas a Deus, não ore com displicência, não ore com negligência, não ore com desleixo. Porque se você orar com displicência, com negligência, com desleixo, se você orar com um pensamento que diz tanto faz como tanto fez, isso somente demonstra que aquilo que você está pedindo não é tão importante assim. Se você precisa do favor de uma pessoa, um favor muito grande, um favor muito importante, você não vai chegar de qualquer forma nessa pessoa para pedir esse favor. Você vai tentar argumentar com ela. Você vai tentar mostrar que aquilo que você está pedindo para ela é muito importante. Você não vai simplesmente chegar lá e dizer, se tu quiser fazer isso aí para mim, tudo bem, mas se não quiser também não tem problema. Quando tu diz não tem problema, a pessoa vai dizer, bom, não tem problema, então se eu não quiser fazer. E Deus considera assim também. Ao orar a Deus, ao orar ao teu Pai Celeste, ore com fé e com insistência, sem nunca desistir, até que você tenha uma resposta da parte dele. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele então lhes falou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal.
Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar de peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Isso é em Lucas, capítulo 11. Se você não for insistente na oração, você demonstrará que o teu pedido não era tão importante assim. Mas ao insistir com Deus dia e noite, ao não dar descanso a Deus até que Ele te dê uma resposta, ao fazer assim você estará demonstrando interesse. E Deus quer ver esse interesse. Essas passagens aqui, elas não estão dizendo que Deus vai nos dar absolutamente todas as coisas que nós pedirmos a Ele. Essas passagens nos ensinam que Deus é um Pai amoroso e que Ele nos dará todas as coisas que lhe pedirmos, desde que essas coisas cooperem com um bom propósito da vontade dEle para as nossas vidas. Porque até os pais humanos que são maus sabem aquilo que é melhor para os seus filhos. Se o teu filho, a partir de hoje, quiser fazer de um sorvete todas as refeições dele, você certamente não vai deixar, né? Se ele quiser tomar no café da manhã sorvete, no almoço sorvete e na janta sorvete, mesmo você sendo mau, comparado com Deus, você sabe o que é melhor para o seu filho. Você sabe que o sorvete, no máximo, um lanchinho, né? Como sobremesa. Deus age da mesma forma. Muitas vezes, aquilo que nós pedimos a Deus é sorvete. E Deus diz: eu sei que sorvete é bom, mas é melhor eu não te dar sorvete agora. É melhor agora tu comer um feijão com arroz e um pedaço de carne. Vocês entenderam, né? Que eu estou usando o sorvete como uma forma figurada acerca de alguma coisa que nós até queremos, mas que Deus sabe que não vai fazer bem para nós. Mas todas aquelas coisas que nós pedirmos a Deus, se essas coisas forem cooperar com um propósito de Deus nas nossas vidas, Ele vai nos dar. Mas é necessário essa insistência. É necessário ser insistente com Deus. Isso quer dizer que nós sempre sairemos ganhando, mesmo quando Deus nos dá uma resposta negativa. Porque se nós recebemos de Deus uma resposta negativa, nós vamos ficar tristes, nós talvez até mesmo vamos chorar, dependendo da situação. Mas nós estaremos aprendendo um pouco mais acerca do caráter de Deus e da sua vontade para nós. E ao recebermos respostas positivas, a nossa fé em Deus será cada vez mais fortalecida e a nossa confiança nele vai aumentar cada vez mais. E então teremos cada vez mais confiança e ousadia para dizermos: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. O quarto passo para resolver a falta de confiança no amor de Deus e nas suas promessas
é trabalhar e ser responsável, sabendo que todas as coisas dependem de Deus abençoar o nosso trabalho. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil você levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Esse salmo aqui ensina que o trabalho, quando Deus não abençoa o trabalho, esse trabalho não rende nada. Se alguém quer construir uma casa, mas Deus não quer que aquela casa seja construída, a gente pode comprar material, a gente pode pagar a mão de obra e a casa não vai ser construída. Vai dar errado. Vai dar problema. Mas, por outro lado, sendo da vontade de Deus que a casa seja construída, é necessário que existam trabalhadores para construir aquela casa. Né? Porque de nada adianta a gente comprar o material e deixar o material ali parado, esperando que o material vá se misturar e vá se organizar de modo a formar uma casa. Não vai acontecer. Então, confiando no amor de Deus e nas suas promessas, nós devemos ser responsáveis, nós devemos trabalhar. Paulo diz também, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querendo trabalhar e se intrometem na vida alheia. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Esses, então, são os 4 passos para resolver a falta de confiança no amor de Deus e nas suas promessas de que Ele jamais vai nos abandonar e jamais vai nos desamparar. Se deixar repreender e corrigir pela palavra de Deus, colocar em oração todas as coisas que nos deixam ansiosos e preocupados, considerar que Deus é o nosso Pai e que Ele quer ouvir as nossas orações e Ele vai nos dar todas as coisas que serão úteis para a concretização da vontade dEle nas nossas vidas e trabalhar e cumprir todas as nossas responsabilidades, sabendo que todas as coisas dependem de Deus abençoar o nosso trabalho. Uma palavrinha final acerca da declaração de confiança e ousadia do Salmo 118. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Essa declaração não significa que ninguém jamais vai conseguir fazer mal a você por você ser um filho de Deus. Não é isso que essa declaração significa. Porque do contrário, então, como esses hebreus crentes aqui em Jesus poderiam estar sendo perseguidos? Como os bens deles poderiam estar sendo roubados, se o significado é esse, de que ninguém vai conseguir fazer o mal? Essa declaração significa, assim, que pela confiança que nós temos no amor eterno de Deus, nós não temeremos nada daquilo que os homens podem fazer conosco. Eles podem nos perseguir, eles podem roubar os nossos bens, eles podem tirar a nossa liberdade, eles podem nos torturar física e psicologicamente e eles podem até mesmo nos matar. Mas uma coisa eles não podem fazer, eles não podem nos separar do amor eterno de Deus que nós temos em Jesus. É isso que Paulo afirma em Romanos 8. Por isso mesmo, Jesus disse que nós não devemos ter medo daquilo que os homens podem fazer conosco. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como
o corpo. Em vez de temermos os homens e aquilo que eles podem fazer conosco, devemos temer a Deus, devemos temer o nosso Pai, devemos temer aquele cuja santidade, justiça e poder são tais quais um fogo consumidor. E mostrando temor ao nosso Deus através do mandamento do amor, amando os irmãos nas suas necessidades, amando as nossas famílias em pureza e a Deus acima de todas as coisas, o amor de Deus por nós é eterno. Isso quer dizer que Ele jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai nos desamparar. Você não precisa ter medo e nem receio de ser abandonado por Deus. Porque Ele promete aos seus filhos: não te deixarei e nem te desampararei. Nós não precisamos e não devemos ser como os incrédulos, nos entregando à avareza, à ganância, ao amor idólatra, ao dinheiro, à cobiça, ao roubo e ao adultério. Nós não precisamos de nada disso, porque Deus vai cuidar de nós e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Por isso que nós devemos estar contentes com aquilo que Ele já nos deu. Trabalhando com fidelidade e com confiança no seu amor e na sua provisão, sabendo que Ele abençoará a obra das nossas mãos. E se nos sentirmos tentados pela avareza, pela cobiça, pelo roubo, pelo adultério, nós nos deixaremos repreender e ensinar pela palavra dele, e se nós nos sentirmos preocupados com algum assunto, ou sentirmos a falta de qualquer coisa que pensamos ser necessária a nós, nós colocaremos tudo isso em oração contínua e insistente na sua presença. Então, confie e creia no amor de Deus pelos seus filhos. Se você é um filho de Deus, Deus te ama com um amor eterno, um amor que jamais te abandonará, nem te desamparará. Então, com confiança renovada, diga com ousadia: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Ame a Deus acima de todas as coisas, porque Ele te ama com esse amor eterno. Então, retribua o amor de Deus. Deus te ama com amor eterno, então retribua você a Deus o mesmo amor. Ame a Deus acima de todas as coisas, porque Ele te ama com amor eterno. Ame a Deus acima de todas as coisas, porque Ele jamais vai te abandonar e nem te desamparará. Amém.